Olá, queridos amigos, irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia em que podemos estar aqui para ouvir, aprender a palavra de Deus, para saber como devemos agir para agradar a Deus e agradando, com certeza, nós seremos abençoados. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, somos-te gratos por mais um dia que o Senhor nos concede. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas e o perdão pelos nossos pecados. Nos ajude a compreender a tua palavra e nos ajude a praticá-la. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós faremos uma breve viagem pelo capítulo 20 do livro de Provérbios, onde veremos uma introdução, provérbios diversos e uma conclusão. Introdução. O grande rei Salomão, continua a aconselhar acerca de como sairmos vitoriosos de várias situações do cotidiano. Os conselhos aqui apresentados são bastante simples e muito práticos, não exigindo muito esforço intelectual para compreendê-los. Quando eu digo não há necessidade de muito esforço intelectual para compreendê-los, é que o propósito é trazer de uma maneira que seja facilmente assimilável o conteúdo dos seus ensinamentos. Sim, Salomão, ele nos traz vários exemplos de situações que ocorrem no dia a dia. Muitas das situações que ele coloca aqui são enfrentadas por mim e por você. Hoje mesmo eu já enfrentei uma situação que tive que aplicar aquilo que eu estou trazendo para vocês. Tive que ser paciente, tive que falar com mansidão, tive que ser tolerante com algumas besteiras que eu ouvi. Acabei atingindo o resultado. Fiquei contente e estou lutando para me aperfeiçoar. Às vezes, infelizmente, nós somos falhos e não agimos exatamente da maneira como Deus quer. Mas hoje, pelo menos neste momento, até agora, eu venci. E vou me esforçar. Quero continuar vencendo. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero dizer o seguinte: você terá a oportunidade de aprender algumas coisas hoje aqui, alguns ensinamentos que são muito preciosos. E se você colocá-los em prática, e não há necessidade de um esforço intelectual para aprendê-los, e também não há necessidade nem de um esforço físico para colocá-lo em prática. São conselhos, são orientações muito simples que eu vou transmitir para vocês, vindas diretamente do trono de Deus, passando pelo rei Salomão, que ficaram registradas em sua palavra. Me acompanhe. Primeiro versículo do capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O que Salomão quis dizer com isso? Salomão quis dizer que o vinho é escarnecedor. O que é escarnecedor? É zombador. Quando a Bíblia diz sobre vinho escarnecedor, bebida forte, alvoroçadora, e associa isso a algo negativo, não se refere ao suco de uva sem álcool. Sim, aqui está se referindo à bebida alcoólica. Bebida forte é bebida alcoólica. O vinho, ele é zombador. Ele te coloca como objeto de zombaria das pessoas. Depois que uma pessoa está embriagada, ela vira motivo de chacota. Ela é zombada, ela é humilhada pelas pessoas. E Deus não quer isso daqueles que o servem. Deus não quer. E daqueles que não o servem? Não, Deus também não quer. Deus não quer isso para o ser humano. Todo aquele que nele errar, ou neles errar, se referindo à bebida forte de modo geral e ao vinho, que era muito apreciado na época, o vinho alcoólico. Porque o vinho pode ser alcoólico ou não alcoólico. O vinho é o produto da vinha. O suco de uva pode ser chamado de vinho. Vinho não alcoólico. Quem erra na bebida não é sábio. Bebida e direção não combinam. Não. Bebida e torresminho também não combina. Torresminho sem bebida combina.
mas não com bebida, nem com vinho. Se a cerveja está aqui, o que você acha? Bom, parabéns, acertou. Então vamos lá. Mais da metade dos acidentes de trânsito são provocados por conta da bebida. E você já percebeu que uma pessoa que está embriagada dificilmente reconhece que está embriagada? Ela sempre acha que pode tomar um pouquinho mais porque ela está boa? É muito complicado isso. Então, sem contar nos transtornos que ela causa ao organismo do ser humano. Ah, mas muita coisa causa transtorno e as pessoas se alimentam daquilo. Sim. Deus está dizendo em sua palavra que não é sábio errar na bebida. Então, a bebida provoca a destruição de células do tecido nervoso central, que não se recuperam mais. Então, o que acontece? A pessoa que se embriaga possui alguns problemas. Dentre eles, passa a ter transtornos emocionais e transtornos mentais até. Algumas pessoas estão escravizadas à bebida. Sabem que aquilo faz mal, mas não conseguem se libertar. Jesus liberta disso. E como se liberta da bebida? Ouvindo a palavra de Deus. Sim, pedindo para que Jesus te afaste deste vício maldito. É simples, dessa forma como eu estou te falando. Dizem que a bebida é feita pelo sangue de 4 animais. Sentido figurado. Não é que a bebida vai ser composta pela mistura do sangue de 7 animais. Dizem que a bebida é a mistura do sangue que há em 4 animais. Que animais são esses? Do pavão, do leão, do macaco e do porco. Sim, porque num primeiro momento que a pessoa bebe, ela se sente a mais bela e admirada das pessoas, como se fosse um pavão, aquele animal lindo. Num segundo momento, parece que é a fase do leão. A pessoa se torna valente, corajosa, enfrenta o mundo inteiro sozinho, desarmado. Na quarta fase, a fase do macaco, começa a fazer macaquice, peraltice, começa a fazer graça, achando que está agradando. E na última fase, fase do porco, onde ela chafurda na lama, ela se envolve na lama, ela se vê envolta em coisas nojentas, nas coisas erradas que ela cometeu quando estava embriagada. Então, fuja disso. Na sequência, como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra sua própria alma. O que quer dizer isso? Devemos tomar cuidado e não desafiar quem tem poder nas mãos. Da mesma forma que o bramido do leão é um terror para qualquer um que se deparar com essa criatura, o rei também representa algo muito perigoso. Porque nos regimes monárquicos antigos, o rei era superior à própria lei. O rei mandava matar e mandava manter em vida. E não é nada sábio provocar o rei. Ou seja, esse tipo de onça não deve ser cutucado em hipótese alguma, nem com vara curta, nem com vara longa. As consequências certamente virão. Então tome cuidado, não desafie quem está com a autoridade sobre você. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Ou seja, briga é para tolos. Briga é um sinal de tolice. Conta-se a seguinte história sobre se desviar de questões. É uma fábula, talvez você não conheça, mas eu quero trazer aqui para você. Do burro, do tigre e do leão. É uma fábula, é uma historinha inventada com uma moral no final. É como uma parábola, isso mesmo, parabéns, acertou. É como uma parábola, é uma comparação. É uma breve história que traz uma moral no final. Só que uma fábula, os personagens são
animais, seres que não conversam. Mas como é fábula, eles conversam. Então, ela ilustra bem essa situação, que é honroso para o homem se desviar de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Você gosta de entrar em discussão? Pois bem, eu já gostei. Hoje eu procuro me afastar. Tenho aprendido isso. De vez em quando eu dou uma escorregada, aí eu me lembro do versículo e eu vou saindo de mansinho. Mas vamos à fábula do burro, do tigre e do leão. Nesta fábula conta-se que o burro chegou para o tigre e disse: Seu tigre, a grama é azul. O tigre falou: Não, a grama é verde. Não, a grama é azul, verde. Burro, a grama é verde. O burro não, vamos perguntar para o leão, o rei da selva, rei da floresta. E foram até o leão. Já de longe o burro falou: seu leão, olha, eu disse para o tigre que a grama é azul e ele insiste que é verde. O senhor pode dizer qual é a cor da grama? O leão olhou para o tigre e falou: tigre, a grama é azul. E por conta disso, você vai ficar um período em silêncio aqui na selva. O burro saiu contando vantagem e deixou os dois ali. O tigre coçou a cabeça e perguntou para o leão: Mas, leão, senhor leão, a grama é verde. O leão falou: Eu sei que a grama é verde. E por que o senhor falou que a grama é azul e ainda me puniu, proibindo-me de falar? Devo ficar em silêncio por um período aqui? O leão disse: Por certo que sim. Primeiro, uma criatura forte e inteligente como você não deveria perder tempo discutindo com um burro. A punição não é porque a grama seja azul. A punição é por você perder tempo com um burro discutindo esse assunto. E ainda haver tomar o meu tempo com esse tipo de coisa, dispensado. Ou seja, a lição é: não discuta com tolos. Não discuta com burros. Não fica tentando provar que a madeira é madeira quando alguém diz que a madeira é pedra. Você vai tomar afronta para você. Então, você vai se aborrecer. Não é inteligente discutir com burro, né? Mesmo que seja um burro simpático. Não faça isso. Frase atribuída a Einstein: nunca discuta com um estúpido. Você descerá ao nível dele e ele te ganhará por experiência. Então, seja inteligente. Não discuta com quem é tolo. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Este versículo está dizendo que a colheita do preguiçoso não é boa. O preguiçoso, ele inventa desculpas para não trabalhar. Então, na hora de colher, ele não tem o que colher. Ele vai mendigar, ele vai passar fome. O preguiçoso é aquele mestre em arrumar desculpas para não fazer nada. Olha, eu não vou plantar, diz o preguiçoso, porque o inverno está chegando. Eu posso perder sementes. Isso não é prudente. O preguiçoso é uma pessoa que quer ser mais sábia que os demais. É uma pessoa que tem desculpa para tudo. Na verdade, ela tem desculpa para não trabalhar. O tempo não está bom, o solo não está apropriado, a semente não está boa. Só que ele vai colher aquilo que ele plantar, ou seja, nada. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Os propósitos do coração do homem, este versículo fala sobre isso. Que como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Este versículo admite algumas interpretações e não há um consenso sobre qual delas, na verdade, estaria se referindo o sábio rei Salomão, conhecido para alguns também como o rei Sassá.
Vamos lá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Ou seja, o conselho, o propósito do coração do homem é como água que se encontra em um lugar profundo. E quem vai conseguir tirar aquele conselho, aquela lição de sabedoria para fora? Aquele que tiver inteligência. Então, o homem que tem inteligência consegue materializar aquilo que há em seu coração. Ele pega os pensamentos, as ideias dele e consegue colocar em prática, porque ele é um homem de inteligência. Pessoas que não têm inteligência até podem pensar, que bom se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, mas é como o preguiçoso. Lembra que nós falamos do preguiçoso agora há pouco? Sim, no versículo anterior. O preguiçoso, ele tem também algum conhecimento no coração, mas ele não consegue tirar para fora. O preguiçoso não é inteligente. Há também a seguinte interpretação, que o homem inteligente consegue, conversando com o outro, extrair do coração daquela pessoa com quem ele está conversando aquilo que está no coração dela. Seria como um juiz, pense na figura de um juiz inquirindo ou questionando uma testemunha. O juiz vai dando volta, vai dando volta, vai dando volta. De repente a pessoa falou a verdade que estava tentando esconder. Então o juiz, inteligente, ele tirou o propósito, o intuito, a intenção, tirou daquele coração o que estava escondido nele. É nesse sentido que pode ser feita a interpretação deste versículo. Pode ficar com qualquer uma das duas. Há mais outras duas, mas deixaremos para uma próxima oportunidade. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Este versículo fala que você não deve se exaltar. Você não deve exaltar a si mesmo. A história nos conta que havia um homem que andava pelas ruas de uma cidade, na Grécia, com uma lanterna na mão em plena luz do dia e morava em um barril. Você sabe quem é essa pessoa? Não, gente, não era este personagem. Eu estou me referindo a um filósofo. Isso, sim, agora sim. Diógenes. Já ouviu falar em um homem que andava com uma lanterna em plena luz do dia? E quando perguntado para ele o porquê ele andava com aquela lanterna, ele respondia: estou procurando um homem honesto. A Bíblia diz que muitos apregoam a sua própria bondade. Mas quem é realmente bom? A Bíblia orienta a você não se gabar das coisas que você faz. Então, tome cuidado. Não fique dizendo para os outros que você é uma pessoa boa, muito boa, que ajuda, que faz isso, que faz aquilo. Isso não é bom. É bom que os outros vejam aquilo que você faz. É melhor ser elogiado pelos outros, mas o autoelogio não é aconselhável. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O maior exemplo que um pai deixa para o filho é a sua integridade. Não é riqueza, não é uma herança, não é dinheiro na conta. A melhor herança que um pai pode deixar para o filho é a integridade. Se a pessoa é uma pessoa correta, é uma pessoa justa, é uma pessoa honesta, os seus filhos serão bem-aventurados, porque terão aprendido o exemplo com seus pais. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Aqui está falando sobre a percepção profunda que tem aquele que foi colocado no trono por Deus. O rei, quando se assenta no trono do juízo, ele tem um discernimento. Deus lhe dá discernimento para compreender o que deve e o que não deve ser feito. Salomão está relatando aqui uma experiência que ele teve com Deus. Ele se sentia dirigido por Deus e ele era dirigido por Deus. Houve uma passagem em que duas mães compareceram diante dele, depois de uma noite em que uma dormiu sobre o seu filho e essa criança morreu,
enquanto a outra não dormiu sobre o filho por um acidente e, por conta disso, não tendo havido esse acidente com a segunda mãe, a sua criança continuava viva. Resumindo, 2 mães, um filho. De quem é o filho? As 2 mulheres eram parecidas, a criança não tinha traços que a identificava se era de uma ou de outra, levaram o caso a Salomão, e cada uma dizendo, o filho é meu, o filho é meu. Salomão, olhando, disse, vamos fazer o seguinte, já que o filho é de uma e a outra diz que é da outra, me traga uma espada, pediu a um dos seus servos. Vamos cortar essa criança no meio, dar metade para uma e metade para outra. Resolvido o problema. Olha que decisão sábia. Diante daquele quadro, a verdadeira mãe disse, Senhor, pode entregar a criança para ela, não mate não. Enquanto a outra doida dizia, corta no meio, eu quero a minha metade então. Salomão falou, entregue o filho para esta que abriu mão da criança, porque o amor de mãe a comoveu. Ela preferia ver o seu filho com uma outra pessoa do que o seu filho morto. Isso é sabedoria de Deus. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ou seja, este versículo fala sobre purificação de pecados. Tem gente que quer pegar o seu pecado e esconder de Deus. E sair assoviando como se conseguisse esconder os seus pecados da presença de Deus. Da mesma forma que este senhor aqui está tentando esconder essa sujeira toda. Não dá para esconder pecado de Deus. Diante de Deus, todos nós nos encontramos de uma forma terrível. A Bíblia diz que todos pecaram e são carentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Quando você se suja com o pecado, a imagem de Deus em você, ela é apagada. Deus te fez para ser imagem e semelhança dele, não para viver em pecado. Olha esse bichano aqui, entrou na lama. E o que quer dizer isso? Isso representa a pessoa que vive na prática do pecado. Ela perde a característica que Deus colocou na vida dela quando a criou. Deus não quer que você perca a imagem e semelhança que tem dele. Por isso, ele preparou um meio para que você seja limpo e volte a ser imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo garante a limpeza completa. Maior que alguns detergentes e sabões em pó, que promete um branco total radiante. O sangue de Cristo limpa muito mais que tudo isso. Vamos lá. 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. O que Deus está falando aqui? Deus está falando sobre a honestidade nos negócios. Você tem a oportunidade de fazer uma coisa certa e ganhar. E você pode fazer uma coisa errada e ganhar um pouco mais. O que fazer? O que fazer diante dessa situação? Faça a coisa certa. Porque a Bíblia está dizendo 2 espécies de peso e 2 espécies de medida. Nós já falamos sobre peso, sobre balança e vamos falar mais um pouquinho ali na frente. Daqui a alguns versículos falaremos. Pesos que não representam a medida correta. Você vai comprar 1 quilo de um determinado produto e a pessoa coloque do outro lado de uma balança, onde as balanças eram da forma como eu vou mostrar daqui a pouco. Você coloca um peso de 1 quilo do lado, então você tinha que completar o outro lado da balança com o produto até que ela igualasse um lado com o outro. Mas, se aquele peso que estivesse escrito 1 quilo tivesse só 900 gramas, já falamos, é 900 gramas. 900 gramas é grama de capim. São 900 quilogramas. Tudo bem? Lembre-se,
Não compre grama, não compre 500 gramas de mussarela, já falamos sobre isso. 500 gramas não existe. E mortandela também não. É mortadela, mortadela. Repita comigo. Mortadela, mortadela, mortadela. Pronto. Prosseguindo. Algumas pessoas desonestas colocavam um peso de 900 quilogramas de um lado e naquele peso estava ali 1 quilograma. E do outro lado ela preenchia. Quem comprava achava que estava levando 1 quilograma ou 1 quilo, mas não, estava levando apenas 900 gramas daquele produto. Tudo bem? Não seja desonesto nos teus negócios. Isto é abominação. Isto é tremendamente detestável para Deus. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Ações revelam um caráter. Sim, as tuas ações revelam o teu caráter, meu amigo. Não adianta você dizer que é uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa honesta e vive passando os outros para trás. Você está maluco fazer uma coisa dessa. Isso é errado. As tuas ações dizem quem você é. Ah, mas é criança, é inocente. Não é não. Não é inocente, não. Ah, mas é um anjinho. Anjinho? A Bíblia diz que a criança vai se dar a conhecer pelas suas ações. Se a sua obra for pura e reta, você vai ver que é uma criança pura e reta. Mas as suas ações podem mostrar que não é uma criança pura e reta. E graças a Deus que os nossos pais foram colocados por Deus para nos ensinar a ser puros e retos. Porque senão, com certeza, teríamos ido por um caminho que não é agradável a Deus. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. O que acontece aqui? Deus fala sobre olhos e ouvidos. Deus te deu um ouvido. Deus te deu 2 olhos. Na verdade, Deus te deu 2 ouvidos e 2 olhos. A boca é que é uma só. Deus fez o ouvido. Pergunta: para que Deus fez o ouvido? Tempo. Não é para usar óculos. Ouvido não foi feito para servir de suporte de óculos, nem para se guardar lapiseira, caneta. Não foi feito para isso. Ouvido foi feito para ouvir. Isto! Parabéns, acertou. Se você respondeu que o ouvido foi feito para ouvir, tá bom, eu já vou prosseguir. Calma. Então vamos lá. Deus está falando que te deu um par de ouvidos. Ouvido para que você preste atenção naquilo que ouve, para que você fique atento àquilo que chega aos teus ouvidos. E os olhos, para quê? Deus fez os olhos para enxergarmos. Aqui Deus está querendo dizer o seguinte: seja sábio, preste atenção naquilo que você ouve. Fique atento àquilo que você vê. Seja sábio, coloque em prática os meus ensinamentos. Não seja tolo, não seja ingênuo, seja esperto. Deus fez isso e fez com um propósito, para que você o use da melhor maneira. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Então, o que Deus está falando aqui? Exatamente isso. Dormir demais leva à pobreza. Você que briga com o relógio, você que não gosta de sair da cama, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você está ouvindo péssimas notícias aqui. Se você continuar desse jeito, acordando 10 horas para procurar emprego, com certeza você vai
se tornar cada vez mais pobre. A Bíblia diz: abre bem os olhos e te fartarás de pão. Tem gente que acha que vai encontrar uma galinha que põe ovos de ouro. Não é desse jeito que a vida funciona. A roda da vida não gira desse jeito. A Bíblia manda abrir os olhos, ou seja, acorda, levante-se cedo, vai trabalhar, porque galinha que põe ovos de ouro não é que existe. Não existe galinha que põe ovos de ouro. E nem pata. Tá bom? Nós não vivemos num mundo que tem Joãozinho e um pé de feijão que chega nas nuvens. Então, acorde. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Faltou um acento não, um hífen, um tracinho, como é conhecido por alguns, antes do se aqui, porque nós fizemos a separação silábica lá em cima. Então, produção, depois temos que corrigir aqui. Para estarmos corretos de acordo com as regras da língua, da gramática da língua pátria, língua portuguesa. O vendedor, ele vai dizer para o vendedor daquele produto, o comprador vai dizer o seguinte: este produto que você está me oferecendo, olha, está ultrapassado. Isso não se usa mais. Isso daí não vale muita coisa, não. É o seguinte, eu não vou pagar isso tudo que você está pedindo. Se você quiser, eu vou pagar só tanto. Tá bom. Aí o vendedor diz: perfeito, eu vendo por isso. Aí o comprador vai pegar aquele produto e vai sair contando vantagem. Vai falar: ufa, fiz um ótimo negócio. O que está dizendo este versículo aqui? Que é pecado você pechinchar? De maneira nenhuma. É uma prática comum no comércio. Você pode pechinchar. Você pode pedir para que o valor seja diminuído de um produto. Não é errado, não é pecado fazer isso. Só não ofenda o vendedor. Não irrite o vendedor. Não fica bem para a tua imagem como filho de Deus. Mas pechinchar pode, porque não é pecado. Há ouro e abundância de rubins ou rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Há materiais muito preciosos na terra. Ouro, esmeraldas, rubis, diamante. Porém, mais precioso que tudo isso são os lábios do conhecimento. São as palavras de pessoas sábias. Porque com ouro e riqueza você não compra sabedoria. Mas a sabedoria te traz riquezas muito maiores do que o ouro, a prata ou diamante. Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora por um estranho. O que está dizendo a palavra de Deus? Está dizendo que você tem que tomar cuidado com esta situação. Que situação? A situação em que você é chamado para ser fiador. O que é o fiador? Fiador é aquele que fica como responsável para pagar alguma coisa caso outra não pague. Alguém vai alugar um imóvel e te chama para ser fiador. Você vai lá e assina um contrato se tornando fiador, dizendo que se aquela pessoa não pagar, você pagará. A Bíblia diz para não sermos fiador? Não, a Bíblia não diz para nós não sermos. A Bíblia não diz que nós não devemos ser fiadores. Ela só adverte: tome cuidado. Se você ficar por fiador de uma pessoa, principalmente de quem você não conhece, você vai estar tirando a tua roupa e se arriscando a ficar sem ela por uma pessoa que você nem conhece. Mas você pode fazer isso para uma pessoa que você conhece, desde que você esteja disposto a encarar aquele prejuízo. Se aquela pessoa não pagar e você tiver que pagar e aquilo não for prejudicar a tua amizade com ela,
seja fiador, ajude, faça esse ato de amor por ela. Agora, se você se tornar fiador de alguém e essa pessoa não pagar e você ficar bravo com essa pessoa, irritado, nervoso com ela, então não seja. Caia fora. Tome cuidado. É arriscado. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Pão da mentira? O que é o pão da mentira? Pão da mentira? Você não sabe o que é pão da mentira? Ganhar, nós podemos ganhar. Podemos fazer negociações desde que seja de uma maneira honesta. É bom ganhar dinheiro? É bom ganhar dinheiro, é ótimo, é maravilhoso ganhar dinheiro. Mas da maneira honesta. Porque o dinheiro ganho de maneira desonesta, o dinheiro que você ganhar de uma maneira desonesta não vai ser um dinheiro abençoado. Ele, a princípio, pode parecer agradável, suave, como pão quando você está com fome. Porém, depois vai ser como se você pegasse a tua boca e enchesse de pedrinhas de areia. A sensação é muito desagradável. Aqui a Bíblia está dizendo que, a princípio, no princípio de uma trapaça, de um ato desonesto, aquilo parece bom, parece satisfazer uma necessidade, mas depois não compensam as consequências. Então, evite, rejeite negócios desonestos. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Seja uma pessoa que se permita aconselhar. Tire dúvidas com outras pessoas que sejam inteligentes, que sejam idôneas, que sejam exemplos. Não é para ir conversar com pessoas que são perfeitas, pessoas que não falham, porque você nunca vai encontrar pessoas assim. Todos nós somos falhos. Todos nós temos defeito, todos nós erramos em um e outro momento da nossa vida. Então, com quem eu devo me aconselhar? Com quem erra menos? Com quem dá exemplo. O exemplo não só através das palavras, mas através principalmente das atitudes. Então, ouça conselhos. Isso é bom e evita muita dor de cabeça. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O que quer dizer isso? Tem pessoas que vivem falando mal das coisas. Tome cuidado, ela vai descobrir o segredo. Aqui já está tendo uma advertência, está acontecendo uma advertência para você não contar segredo para aquele que fala mal dos outros. Ainda que para você pareça justo aquilo que ele está falando. Mas há pessoas maldizentes, falam mal de tudo. E daqueles que não falam mal de tudo, mas de algumas coisas? Tome cuidado com esse também. Não conte os teus segredos para ele, porque você vai passar vergonha. E outra coisa, aquele que fica elogiando muito, que afaga, que faz carinho com os lábios, que fica te bajulando, evita contato com ele. Não te entremetas. Não se una com ele. Tome cuidado com aquele que vive falando só que você é uma pessoa fantástica, maravilhosa, isso e aquilo. O sábio Salomão está dizendo, tome cuidado, essa pessoa nem sempre está bem intencionada. Um e outro elogio não há problema, é salutar, é agradável, é aconselhável, quase que obrigatório você fazer. Reconheça as pessoas, elogias, saiba receber elogios sem estufar o peito e dizer, é mesmo, eu sou esse cara. Não, você não é o cara, tá bom? Mas você pode ser uma pessoa elogiável, saiba receber o elogio, agradeça e elogie também. Abandone o mexerico, e o mexerico não é o nome deste rapaz que está fofocando no ouvido desta senhora, desta mulher. Fuja dos mexeriqueiros. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar,
apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas, em trevas apalpáveis, no meio da mais completa escuridão. Aqui foi feita a separação certinha, um caso de mesóclise. Apagar-se-lhe-á. Bonito. Parabéns, pessoal que fez a divisão. Estão de parabéns. Vamos lá. Se você não honrar pai e mãe, se você desonrar os pais, se você não obedecer os pais, você vai ficar como este rapaz que teve a lâmpada apagada e estará em densas trevas. Aqui ainda tem um pouco de luz, parece, na mão dele, mas a situação está piorando. Então, tome cuidado. Trate bem os teus pais. Não os abandone jamais. É o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Quer viver muito sobre a face da terra? Quer ser uma pessoa próspera? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Pai, mãe, tenho me esforçado. Nem sempre tenho acertado, mas tenha paciência comigo. Eu sei que tem, mas tenho me esforçado. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. O que quer dizer isso? Como que eu posso entrar apressadamente na posse de uma herança, de um patrimônio, de dinheiro, pila, bufunfa, carvão, money, grana, e mesmo assim, isso não ser bom para mim? Exatamente isso que a palavra de Deus diz. Vou traduzir em poucas palavras isso. É o seguinte: espere o tempo certo. Este versículo quer dizer isso. Pessoal, espere o tempo certo. Não faça as coisas antes do tempo, não seja precipitado, não seja louco como aquele filho, conhecido na parábola como o filho pródigo, que chegou para o seu pai e pediu a sua parte da herança. Gente, não existe herança de pessoa viva. Não existe. Não existe herança de pessoa viva. Herança é só depois que a pessoa morre. A palavra herança, a herança, só passa a existir e só há sentido em falar nela depois que o autor da herança, o dono dos bens, faleceu. Aqui, o filho pródigo, no exemplo que eu estou trazendo, ele estava mostrando que era mais interessado nos bens do que na vida do seu pai. Aquele filho pródigo, quando pediu a sua herança, estava considerando como que o seu pai estava como que considerando o seu pai uma pessoa morta já. Ele estava enterrando seu pai em vida, dizendo que a herança era mais importante do que a própria vida do pai. E o que aconteceu com ele no final? Perdeu tudo que tinha e, humilhado, voltou para seu pai, que, com grande amor, o recebeu e lhe deu uma nova oportunidade. Então, você já ouviu dizer que você não deve ser apressado? A pressa é inimiga da perfeição? Sim, alguns dizem que a pressa é inimiga da prescrição. É verdade também, a pressa é inimiga da prescrição, da decadência, mas é inimiga da perfeição. Já ouviu dizer que apressado come cru? Pois é, gente. O que esse rapaz está fazendo aqui? Eu acho que ele se precipitou. Eu acho que ele estava com pressa, já está experimentando a canja dessa galinha. Absurdo! O bicho nem morreu ainda. Não dá certo. Tem pessoas que querem as coisas fora do tempo. Não dá para você ser um médico se você não cursar cursar a faculdade de medicina. Você nunca será um dentista assistindo vídeos no YouTube. Você tem que empregar tempo, esforço para obter as coisas. Também. Pergunta do nosso querido telespectador, nosso ouvinte. Seguinte. Cerca do sexo antes do casamento.
Sexo antes do casamento não é aconselhável. E teve um engraçadinho que disse, é porque atrasa a cerimônia? Não, não é porque atrasa a cerimônia, porque é pecado mesmo. Você não vai no restaurante e come a sobremesa antes do almoço. Isso é errado. Tudo tem que acontecer no tempo certo. A Bíblia diz que deve ser respeitado entre todos e não há problema algum em almejar o matrimônio e o leito sem mácula, sem manchas, sem pecado. O que acontece após o matrimônio. Antes do matrimônio é pecado. Então, sem pressa, cada coisa no seu devido tempo. Não digas, vingar-me-ei do mal. Faz isso não, rapaz. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Disse alguém, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Não. Isso não é versículo e isso não está na Bíblia. Isso é um dito expressado por um personagem. Sim, de um seriado, de uma série aí de... É do Chaves. Isso, daquele seriado lá. Então, ele está errado? Não está errado. O seu Madruga aqui, se ele disse isso, eu realmente desconheço, mas eu achei bastante apropriado para o versículo aqui. A vingança nunca é plena. Você nunca vai conseguir se vingar na medida certa. A palavra de Deus diz que você não deve dizer que vai se vingar do mal. A pessoa te fez mal? Não faça o mal para ela. A Bíblia diz em Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos. Que nós não devemos nos vingar. A Bíblia diz que a vingança, lá no livro de Romanos, leia lá capítulo 12, que a vingança pertence a Deus. Minha é a vingança, diz lá Romanos 12:19. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então, Romanos capítulo 12. A vingança pertence a Deus. Se você quiser se vingar, você nunca vai se vingar na medida correta. Ou você vai se vingar causando um prejuízo maior do que o que deveria provocar para aquela pessoa que te ofendeu, ou vai castigá-la a menos. A Bíblia diz que Deus castigará todos na medida certa. Então a tua obrigação é perdoar. Cristão de Deus, siga o exemplo de Jesus. O que Jesus fez quando estava sendo crucificado? Ele disse aos seus malfeitores, disse ao Pai acerca dos seus malfeitores, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, meu amigo, não faça vingança com as tuas próprias mãos. Você vai se dar mal. E se você não acertar exatamente o ponto, Deus vai te castigar. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Aqui eu disse que eu ia falar sobre balança, cumpri a minha palavra, está aqui. Balança. Balança enganosa, balança que não traz a medida correta daquilo que se está vendendo ou se está comprando, é abominável, é detestável a Deus. Duas espécies de peso diferentes são abomináveis. Um peso de 1 quilo e um peso de 1 quilo que não tem 1 quilo, que tem 900 gramas. São abomináveis a Deus. Peso de 1 quilo é 1 quilo. 500 gramas tem que ser 500 gramas. Não pode ter um peso escrito 500 que tenha 400 gramas. Não pode. Deus está falando sobre honestidade nos negócios. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Gente, muitas vezes nós nos encontramos em situações que não sabemos qual caminho tomar. Mas o que fazer? Os passos de um homem bom, os passos de um homem que se preocupa em agradar a Deus, são dirigidos pelo Senhor. E como que funciona isso? Deus manda uma luz ali no caminho? Deus não manda luz nenhuma no caminho. Você acredita no que está escrito na Bíblia ou não acredita?
Ele disse que os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor. Se você se preocupa com fazer a vontade de Deus e colocar Deus em todos os teus projetos, Ele vai despertar o teu intelecto, a tua inteligência, para diante do leque de opções que você tiver, você tomar a decisão correta. É assim que Deus trabalha. Deus não manda um anjo com uma pena de ouro dizer, olha, vá por este caminho. Sei lá, foi um exemplo que veio na minha cabeça, um anjo com uma pena de ouro apontando o caminho. Tanto faz. Não, não é assim que funciona. Eu gostaria que fosse. Gostaria que Deus mandasse um anjo e me dissesse, Marcelo, toma essa atitude. Marcelo, não faça isso não, faça aquilo. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com o teu intelecto. Já dissemos aqui várias vezes, Jesus não pede para ninguém cometer suicídio intelectual. Você não pode ignorar a tua inteligência, os meios que ele te coloca à disposição para tomar a melhor decisão. Estude, leia, se prepare e vá em frente. Deus vai ser contigo. Deus vai te iluminar. Mas ilumina a tua cabeça, homem de Deus, mulher de Deus, com conhecimento, não seja preguiçoso. Se você pedir a direção de Deus, você pode ir de olho fechado. Depois de estudar, depois de se preparar, Ele vai te conduzir pelo caminho certo. Decida. Não fique de braços cruzados. Não fique em cima do muro. Faça alguma coisa. Ou você está esperando um anjo com a caneta de ouro? Com a pena de ouro? Pena porque antigamente usavam pena para escrever, mas no céu a coisa é mais moderna. Foi uma comparação meio estranha. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo. E feitos os votos, então inquirir. É laço, é besteira, é errado você chegar e falar, opa, isso é de Deus. Tome cuidado com aquilo que você achar que é de Deus. Não é só porque a pessoa chega falando, ô irmão, paz do Senhor, graça e paz, paz. Tome cuidado. A Bíblia está dizendo, tome cuidado em dizer, não, isso é de Deus. Muita gente já falou isso e se deu mal, por não conhecer o que está escrito. Não faça isso. Examine, seja prudente, seja inteligente. Veja se aquilo realmente é santo ou não. Se aquilo, o que é santo? Algo separado, algo puro. Tome cuidado. E feitos os votos, feitas as promessas, é também laço, é errado você sair cobrando. Exercite o teu cérebro, faça um esforço, não queira as coisas de qualquer jeito, não seja preguiçoso, faça a tua mente trabalhar. Ah, se apareceu é porque é de Deus. Não, não é de Deus, pode ser uma cilada do diabo. Pense, 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 põe o teu cérebro para funcionar. Cérebro com R, não é com L. Cérebro não existe. Deve ser cérebro usado pela pessoa que fala precipitadamente, é santo. Deve ter cérebro e não cérebro. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. O que quer dizer isso? O rei sábio, ele observa o comportamento dos seus súditos e aqueles que forem merecedores de castigo, não tem choro nem vela, como dizem, vai ser castigado aquele que fez algo digno de castigo. Se a pessoa é ímpia, se a pessoa é rebelde, ele vai fazer girar a roda sobre eles, vai trilhar, vai amassar, vai punir, vai castigar. O que é girar a roda? É girar a roda da moenda de trigo. Vai fazer uma roda de pedra passar sobre esta pessoa, vai fazer um juízo, vai colocar um castigo, vai impor um sofrimento àquela pessoa da mesma forma que um trigo sofre quando passa uma roda sobre ele. O rei vai fazer como se aquela pessoa que fez a coisa errada fosse um trigo e receberá uma passagem gratuita de pedra sobre ele. Entendeu? Então, o rei vai castigar
quem estiver fazendo coisa errada. Tome cuidado, pense no que você está fazendo. Cuidado. Pois bem, versículo 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Aqui a palavra de Deus está nos mostrando que nós não conseguimos nos esconder de nós mesmos. A nossa alma, o que está dentro de nós, conhece e ela enxerga tudo enxerga todo o motivo que nos impulsiona para fazer as coisas. Algumas pessoas conseguem enganar outras. Algumas pessoas conseguem enganar alguns. Algumas pessoas conseguem enganar muitos por pouco tempo. Outros conseguem enganar muitos por muito tempo. Mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. E aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte: no fundo, bem no fundo, você pode esconder as coisas de qualquer um, mas não esconde de Deus e não esconde de você mesmo. Já houve situações em que eu cheguei para a pessoa e perguntei: me diga uma coisa, você acredita mesmo em tudo isso que você está me falando? Eu sei que você até vai dizer que sim, mas no fundo, por favor, não tem a menor coerência o que você está falando. Só quero que você perceba que eu enxerguei isso. Não me tenha por ingênuo, embora muitas vezes eu acabe sendo, mas, por gentileza, não se dê a um expediente deste. Que coisa desagradável. A pessoa que tenta se esconder de si é como essas crianças que pensam que estão se escondendo dos outros. Algumas pessoas tentam se esconder dos outros. Tentam se esconder de si, mas ninguém se esconde de si. Não dá para se esconder fechando os olhos para alguma realidade. Não dá para se esconder debaixo de um tapete, como algumas crianças fazem, mas há adultos que fazem isso. Se escondem atrás de uma atitude. Mas a atitude não está de acordo com aquilo que há dentro dele. Não dá para esconder das pessoas. Não dá para você cavar um buraco e colocar a sua cabeça lá dentro e achar que ninguém vai estar vendo aquilo. Você está se enxergando. Não é mais fácil você agir de acordo com aquilo que há no teu coração? Não é para fazer a coisa errada que está no teu coração. O conselho é: pede para Deus ajuda para mudar aquilo que está no coração. Você jamais vai se esconder de você. Você quer se esconder de quem? Deus, ele enxerga tudo. Então, que tal enxergar as coisas com os olhos de Deus? Se você passar a fazer isso, você não vai ter necessidade de se esconder de ninguém, nem de você mesmo. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O trono se estabelece com benignidade, com atos de bondade, com um coração bom, com coisas boas. Não somente um trono, mas a vida de qualquer um se sustém com coisas boas, com coisas agradáveis, com coisas gentis, com coisas amáveis. O que é benignidade? Qualidade do que é benigno. Não ajudou muito. Amenidade também não ajudou muito. Doçura, opa, começou a ajudar. Clemência, misericórdia. É ser bondoso, é ser amigo, é ser amável. É isso que é benignidade. Faça isso e você vai ter uma vida feliz. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as cãs. O ornato, o enfeite dos jovens é a sua força. Aqui eu preferi ocultar porque por motivos óbvios. Não foi a minha esposa que proibiu de eu aparecer na foto. E eu não estou me escondendo aqui. Não sou eu aqui. Não sou eu, absolutamente não sou. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as cãs. Uma mulher... a beleza dos velhos, não é? Não das velhas. Mas a beleza das velhas também.
Não pode falar que a mulher é velha, ela é idosa. Tudo bem, a Bíblia fala de velho, está numa linguagem onde as pessoas não eram tão sensíveis a algumas expressões que são corretas. Então, a beleza dos velhos. Então, beleza dos velhos, vamos lá. Então, esquece a velha, com todo respeito às velhas. A beleza dos velhos são as cãs. Essa vírgula aqui está no lugar de um verbo. A beleza dos velhos, vírgula, são as cãs. Cãs, já falamos, não é o feminino de cão. Cãs são cabelos brancos. Em cada fase da vida, Deus preparou algo para desfrutarmos. Sim, quando somos mais jovens, desfrutamos de algumas oportunidades que quando formos mais velhos, não desfrutaremos. Por isso devemos aproveitar cada momento da vida. Deus não nos privou de aproveitar o que há de melhor durante o período de tempo que Ele nos deu aqui na face da terra. Se você é jovem, aproveite os momentos como jovem. Se você já é um senhor, já tem cabelos brancos, aproveite a beleza da vida nesta tua fase agora. Na terceira idade, na quarta idade, na melhor idade. A Bíblia só nos pede para que nós tenhamos cuidado com a maneira como vamos aproveitar a nossa vida. Então, em cada fase da nossa vida, nós devemos desfrutar da melhor maneira possível. Deus nos deu a vida para vivê-la. É óbvio, né? Deus deu a vida para viver. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: algumas feridas doem, mas curam, mas aperfeiçoam o caráter. Quando você se machuca, aquele machucado te serve como um lembrete. As feridas, o castigo, ele tem um caráter pedagógico. Um ferimento que você recebe te ajuda a lembrar que aquilo causa dor e você evita. Assim são as situações que não são boas para você, que você colheu algo que você não queria ter colhido. Você agiu de uma maneira e aquilo te causou um sofrimento. Aquele sofrimento vai te ajudar a criar juízo para você não mais cometer aquilo que você cometeu. Exatamente. O sofrimento vai te ajudar. E ele, no momento que você se deparar com uma situação semelhante, você vai, se lembrando dele, falar: eu não vou fazer isso. Da mesma forma que uma criança vai tomar mais cuidado nos dias seguintes, após ter um ferimento, e a sua mãe passar esse líquido que parecia que vinha do além. Alguém já ouviu falar no temível, terrível, horrendo, repulsivo, doloroso? Doía mais do que um machucado isso daqui. Metiolate. Olha só. Mertiolate. Conhece? Pois bem, esta criança conheceu. Então, as consequências por aquilo que você faz de errado funcionam como um alerta para que você não repita a besteira que você fez. Conclusão: Deus nos orienta para que possamos desfrutar de nossa vida terrena com mais alegria. Deus nos mostra como devemos agir para não enfrentarmos tanto sofrimento nessa terra. Em cada um dos versículos está presente o lembrete de que colheremos tudo o que semearmos. Talvez alguém diga: misericórdia, eu já semeei besteira demais e eu não quero enfrentar a colheita por tudo aquilo de errado que eu semeei. Calma, eu tenho uma ótima notícia para você. A palavra de Deus diz assim, nela está escrito, que Jesus respondeu e disse para uma pessoa, um de seus discípulos: se alguém me ama, isso é para todos, se alguém me ama, disse Jesus, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aqui Jesus está fazendo uma promessa
que aquele que guardar as suas palavras, aquele que praticar as suas palavras, vai estar, além de demonstrando o seu amor para com Jesus, tem uma promessa da parte de Jesus, que Jesus estará com ele todos os dias. Se você fez muita besteira, mas ama Jesus, você deve fazer o quê? Guardar a palavra dele. Ele garante que virá e ficará sempre do teu lado. Mas alguém pode dizer, mas Jesus está do lado de todos. Sim, Jesus está ao lado de todos, de certa forma, sim. Mas Jesus não pode atuar a favor de todos, porque nem todos permitem isso. Jesus disse, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Você me escutou até aqui, é sinal de que você é uma pessoa de Deus. Então, o que falta agora para completar a obra de Deus na tua vida? Guardar a palavra dele. E o que ele quer que você guarde? Ele quer que você creia que Jesus veio e morreu para te salvar e que você o aceite como Senhor de sua vida. Sim, você tem que aceitá-lo como Senhor. O que faz o Senhor? O Senhor dá ordem ao seu servo. Obedeça aquilo que este Senhor Jesus Cristo quer que você faça. Obedecendo a sua palavra, você o estará reconhecendo como Senhor da tua vida. E crendo que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Simples, não? Abrace essa ideia e até a próxima semana. Deus te abençoe e fique com Deus.